pessoal, estamos aqui para gravar uma aula do último conteúdo, né, para o nosso seminário, que será apresentado na semana do dia 20 de setembro, e nós vamos fazer uma explanação sobre o teste de hipótese com aplicação no RStudio, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa, né, como já é básico, nós temos estudado no decorrer dessas aulas, é abrir o software, né? Aqui na Cortana você digita RStudio. Quando você já digitar o RS, ele já vai mostrar aqui em cima o aplicativo do RStudio. E aí eu clico aqui, vou abrir o RStudio, certo? E aqui está o RStudio. Então vamos lá. Então, no nosso último conteúdo, nós vamos entrar no teste de hipóteses. O teste de hipóteses, ele é uma técnica inferencial na estatística. Com ela, nós podemos testar uma hipótese de desconfiança do pesquisador. Então, se nós vamos fazer o teste de hipótese, eu tenho que levar em consideração que eu tenho o teste com a hipótese inicial e a hipótese que é contrária à hipótese inicial, que é chamada de hipótese alternativa, ok? Então nós vamos aplicar 3 casos do teste de hipótese utilizando o teste T de Student. Então, quais são os casos? São o teste T para uma amostra, o teste T para 2 amostras independentes e o teste T para amostras pareadas. E na sequência a gente vai explicando como que é a aplicação de cada um desses testes de hipótese, ok? Muito utilizados aí na engenharia agrícola, nas ciências contábeis, na administração, na biologia. Então nós vamos explanar a respeito desses testes, ok? Então, inicialmente, vamos aqui no R, né, como nós já estávamos, e quando eu for executar o teste T para uma amostra, eu preciso de alguns pacotes estatísticos, né? Sempre dentro daquela orientação que nós já fomos trabalhando em sala de aula, que é exatamente chamar a biblioteca do pacote que vai usar aquela técnica estatística. Então, se eu quiser trabalhar com o teste de hipótese, o teste T, eu preciso do pacote chamado dplyr. Então eu só aciono ele por meio do comando library, que é a biblioteca, e na biblioteca eu vou chamar o pacote dplyr. Se ele já estiver instalado no computador, então basta eu executar o comando para ativar a biblioteca com esse pacote. Se não estiver instalado ainda no software, então você tem que chamar o comando aqui em cima, que é para instalar, né? Então ele requer o pacote dplyr, se ele não tiver instalado, ele instala. Então sempre oriento vocês a executarem primeiro o comando de ativação da biblioteca. Então lá na linha 787, Ctrl Enter, né? Ele dá essa informação aqui embaixo em vermelho, aí você roda de novo e aí ele mostra a mensagem lá embaixo em azul, indicando que a biblioteca já ativou o pacote dplyr. Depois disso, nós vamos lá para o comando na linha 795, que é para informar o diretório de trabalho, né? As pastas onde contém os bancos de dados, aonde você vai criar os gráficos, as tabelas, que porventura possam ser gerados no seu trabalho quando executados no RStudio. Então é a sua pasta de trabalho, que por padrão na nossa disciplina nós criamos as pastas dentro
de uma pasta que está lá na área de trabalho. Então aqui é o diretório lá no meu computador, né, apontando para a pasta de trabalho na área de trabalho. E nós chamamos a pasta, por exemplo, Estatística e Engenharia Agrícola 2023, ok? Então, os demais cursos de administração, de contábeis, é só indicar a pasta nesse diretório, ok? Então, eu vou executar aqui o diretório dessa pasta que está na área de trabalho. Azulzinho, ele já entendeu. Então, todo o trabalho agora que for realizado aqui no RStudio tem como base esse diretório, que é o caminho da pasta onde nós estamos armazenando o banco de dados, onde nós estamos armazenando as imagens que são geradas, os gráficos, as tabelas. Então é tudo para lá que está sendo enviado, ok? E o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que identificar um banco de dados para trabalho. Então eu tenho que identificar através desse comando aqui nas linhas 797 e 798. Esse comando aqui, ele vai identificar o banco de dados de trabalho. Então, ou seja, eu quero fazer o teste de hipótese, né, do teste T para uma amostra, e os dados da onde eu vou extrair esses resultados e analisar e aplicar o teste de hipótese T de student são em cima de dados referentes às variáveis que estão contidas dentro desse banco de dados, desse arquivo com extensão .csv. Então esse arquivo tem que estar lá dentro daquela pasta de trabalho aonde esse banco de dados tem a extensão .csv. Então eu vou executar e ele identificou o banco de dados corretamente, ok? Bom, agora também esse comando agora na linha 799 já é a visualização dos dados, né? Por esse comando view dados, porque nós chamamos aqui um objeto que é dados para ser intitulado como banco de dados, né? Que foi esse dados que foi gerado bem aqui como uma planilha Excel, né? Contendo as informações em forma de variáveis, né? Cada coluna é uma variável e cada linha é um indivíduo entrevistado. Então esse banco de dados nós demos esse nome, dados. Então, através do comando view dados, a gente está dizendo, eu quero visualizar os dados, e aqui eles apareceram nessa forma de tabela, né? Então, aparentemente aí está tudo correto, a apresentação do banco de dados, né? Temos a variável sujeito, entrevistado, o gênero, grau de instrução, número de filhos, idade, altura e salário. Depois disso, a gente, para confirmar se a leitura dos dados está sendo feita de maneira correta pelo software, você tem que rodar esse comando na linha 800, que é o glimpse do banco de dados. Quando eu executo esse comando, pode ser aqui pelo RUN de executar ou Ctrl Enter, basta colocar o cursor no início da linha, Ctrl Enter, ele vai mostrar aqui, ó, a leitura de todas as variáveis contidas no banco de dados. Então, sujeito é uma variável inteiro, né? Então, quando você olha aqui para sujeito, ó, você tem 1, 2, 3, 4, até 30, né? Que são o total de entrevistados. Então, você vê aí valores inteiros, né? São os inteiros positivos, né? 1, 2, 3, 4. Então, ele fez a leitura correta. Identificou a variável sujeito como uma variável inteira, né? Gênero ele já coloca esse nome FCT, né? Vamos supor que fosse uma função categórica para esses dados da variável gênero, né? Então, quando se fala de uma função categórica para esses dados, é porque na verdade são dados qualitativos. E os dados qualitativos podem ser nominais, que não tem uma ordem, né, de decrescimento ou crescimento entre as categorias dessas variáveis.
Então são chamados variáveis qualitativas nominais, ou podem ser variáveis qualitativas ordinais, que aí já seria uma ordem, né, de crescimento ou decrescimento nas categorias de resposta para essa variável. Então, na sequência, ó, duas variáveis nessa característica, né, de função categórica ou variável qualitativa. Gênero, que é uma variável qualitativa nominal, porque a ordem entre as categorias masculino e feminino não impõe uma ordem, um ordenamento de crescimento ou decrescimento. No entanto, grau de instrução é uma função categórica, ou seja, uma variável qualitativa, mas aqui quando se coloca por categorias de escolaridade, ensino fundamental, médio e superior, automaticamente você tem uma ordem nessas categorias, onde o melhor posicionado ou melhor classificado seria a pessoa com superior, né? Na sequência veria a melhor classificação, ensino médio, e por fim a classificação mais inferior aqui seria de ensino fundamental. E é nessa ordem que você enxerga aqui no grau de instrução, ó, né? Então é uma variável qualitativa que você consegue observar que é uma variável que nas categorias de respostas indica um ordenamento, né? Ter o nível fundamental é menos satisfatório do que você ter o ensino médio, e por sua vez ter o ensino médio é menos satisfatório do que você ter o ensino superior. Então existe uma ordem, né, na classificação dessa variável qualitativa. Então por isso ela é chamada variável qualitativa ordinal. Então, para identificar esse tipo de variável também é chamado FCT, com essa função categórica. Na sequência nós vemos três variáveis que são de característica inteira, né? É uma variável quantitativa, né, inteira, que também na estatística ela é conhecida como variável discreta, né? Variável discreta são as variáveis que possuem como resposta valores numéricos inteiros. E por fim a variável salário, que recebe essa designação de variável DBL, né? DBL ela está associada a uma variável que está sendo compreendida pelo software como uma variável quantitativa, só que na verdade contínua. Então uma variável quantitativa contínua são aquelas que possuem valores fracionários, né? E aí você pode ter como exemplo as medidas de peso, altura, onde você pode ter alturas do tipo 2,5 metros, onde você pode ter peso do tipo 32,7 quilogramas. Então são variáveis que aceitam valores fracionários, né? Então são as variáveis quantitativas contínuas, né? Está dentro de um entendimento de continuidade das variáveis. Isso daí é muito trabalhado no cálculo, né? No cálculo de limites, né? Então, entre dois pontos eu tenho infinitos pontos, né? Entre dois pontos eu tenho infinitos valores. Então, esses valores são milésimos, né? Décimos, centésimos. Então, eu tenho infinitos. Então, é essa ideia de continuidade, né? É contínuo num espaço de tempo, num espaço de medida linear. Então é essa ideia de que você tem sobre a variável DBL. Ela indica uma variável quantitativa contínua, né? Ela assume infinitos valores no intervalo. Então, quando eu falo de salário, poderia ser 4,10, 4,11, 4,13. Então, existem infinitos valores para a classificação desse salário aí, né? Então, é o que está sendo apresentado aqui no banco de dados, ó. 4,10, 2,65. Então, existe uma infinidade de valores, né? Num contínuo. Então, aí a classificação dela é DBL, uma função com característica de uma variável quantitativa contínua. Porque, mais uma vez, explico, assume infinitos valores dentro de um intervalo.
Então, isso mostra que os dados estão sendo lidos corretamente pelo software. Então, vamos voltar agora às nossas linhas de comando, né, ao script. Bom, se eu vou aplicar um teste de hipótese TDStudent, e lembrando que nesse primeiro caso nós estamos fazendo o teste para uma amostra, vale considerar que você só pode fazer o teste de hipótese, né, utilizando a estatística TDStudent quando esses dados apresentam distribuição normal, ok? Então essa é a condição para que você possa aplicar o teste de hipótese TDStudent, é de que esses dados tenham distribuição normal, ok? Então essa é a primeira suposição. Se os dados não apresentarem normalidade para aquela variável, você fica impossibilitado de aplicar o teste TDStudent. Aí você teria como alternativa o quê? Buscar algum procedimento para normalizar esses dados, aplicar uma função logarítmica nos dados, e aí eles passam a ter uma distribuição normal, ou verificar se não há algum outlier nesse banco de dados, valores discrepantes. Então, nesse caso, a gente tem que testar primeiramente a normalidade desses dados. E aí a gente vai fazer um teste de hipótese, né, para a variável altura, mas lembrando que primeiramente eu tenho que atestar a normalidade para a variável altura. E de onde é que vem a altura? A altura tem aqui, ó, no banco de dados. Eu tenho 30 observações, ou seja, 30 entrevistados, e foram anotadas as 30 medidas de altura dos 30 entrevistados. Então, esses dados aqui, altura, nessa coluna aqui, tem que apresentar uma distribuição normal, ok? Tem que apresentar distribuição normal. Então, isso é uma suposição básica que tem que ser atendida antes de aplicar-se o teste TDStudent. Então vamos aplicar, né? Mas antes de aplicar, é importante você compreender como é a formulação do teste de hipótese para testar a normalidade dos dados. Vamos lá, eu quero trazer um exemplo aqui no Word. Onde a gente faz aqui a análise teste T, né? Então aqui dentro desse banco de dados 2, teste de normalidade da variável altura, ó. Teste de normalidade da variável altura. Então, ou seja, em relação às alturas dos entrevistados, temos que p-valor é igual a 0,214 maior do que alfa, 0,05. Portanto, não rejeita-se H0, concluindo-se que as alturas dos entrevistados seguem uma distribuição normal a um nível de significância de 5%. Então, já estou dando aqui o resultado do que a gente rodou previamente, mas, na verdade, o passo inicial era formular as hipóteses, né? Então, a minha hipótese inicial, H0, é de que os dados referentes às alturas dos entrevistados seguem uma distribuição normal, ok? Se eu tenho uma hipótese inicial de que os dados referentes às alturas dos entrevistados seguem uma distribuição normal, então a minha hipótese alternativa seria aquela que contraria a hipótese inicial, a hipótese H0. Então aqui ela é chamada de H1, a hipótese alternativa. Certo? E a hipótese alternativa que contraria a hipótese inicial H0 é de que os dados referentes às alturas dos entrevistados não seguem uma distribuição
normal, ok? Não seguem uma distribuição normal. Então é por padrão isso, tá? Por padrão, a formulação das hipóteses no teste de normalidade dos dados de uma variável é de que H0, a hipótese inicial, é de que os dados referentes às alturas dos entrevistados seguem uma distribuição normal. E a hipótese alternativa, que contraria a hipótese inicial, é de que os dados referentes às alturas dos entrevistados não seguem uma distribuição normal, né? Então, nessa situação aqui do teste de normalidade, o pesquisador está muito esperançoso de que, na verdade, ele não rejeite H0. Então, seria uma coisa muito bem-vinda nessa situação do teste de normalidade, tá? Isso aqui é default, a formulação das hipóteses sempre é de que os dados seguem uma distribuição normal. Por que isso? Porque, na verdade, o que está por trás da formulação do teste de hipótese é que se os dados seguem uma distribuição normal, é que a distribuição empírica dos dados se aproximam da distribuição teórica da normal gaussiana, né? Da normal ou gaussiana, da distribuição normal gaussiana. Então, se a distribuição empírica dos dados de altura se aproximam da distribuição teórica da normal gaussiana, então isso está testado a normalidade dos dados empíricos. E aí seria, né, a maravilha para o pesquisador, não rejeitar a hipótese H0. E aí a hipótese alternativa é de que os dados referentes às alturas dos entrevistados não seguem uma distribuição normal, ou seja, de que a distribuição empírica dos dados de altura se afastam muito de uma distribuição teórica, que é a chamada normal gaussiana. Teria uma outra distribuição, mas que não é a distribuição normal. Então, isso é a chave para compreender a formulação das hipóteses do teste de normalidade. E aí sim, já estava escrito aqui a conclusão, a decisão e a conclusão, né? A tomada de decisão. Então, a tomada de decisão é em cima de dois critérios, né, que você deve analisar. Muitos pesquisadores usam a comparação da estatística de teste, mas o que é mais viável, mais prático é você fazer análise quanto à aceitação, quanto à rejeição ou não. Na verdade, rejeitar ou não H0, você faz em cima do que é chamado o p-valor, que os softwares estatísticos geram automaticamente com base nos dados. Então, a gente sempre tem essa decisão aqui, né? Eu vou colocar bem aqui, ó, critérios de decisão quanto à rejeição ou não de H0, ok? Quanto à rejeição ou não de H0. Dois pontos. Então, são dois critérios. Critério de decisão quanto à rejeição ou não de H0. E eu colocaria mais assim, ó, com base no p-valor. Com base no p-valor. Né? Com base no p-valor. E quais são esses critérios? Se p-valor for menor, eu diria que menor ou igual a alfa, deixa eu inserir um símbolo aqui. Se ele for menor ou igual a alfa, e vamos colocar que esse alfa seja no máximo 0,05, então a decisão é rejeitar H0. Por outro lado, se o p-valor for maior do que alfa, e sendo esse alfa máximo de 0,05, então a nossa decisão é não rejeitar H0.
Essa é a nossa tomada de decisão, com base nesses dois critérios, né? E o que é esse p-valor? Qual é o conceito desse p-valor? P-valor, de uma forma bem simples, se eu colocar um conceito, é o seguinte, é a probabilidade associada a H0, a hipótese alternativa, tá? É a probabilidade associada a H0. Porque você vai estar sempre tomando a sua decisão quanto à rejeição ou não de H0. Por que eu devo tomar essa decisão em relação à hipótese inicial H0? Porque quando eu faço essa tomada de decisão utilizando-se desses dois critérios, eu tenho condições, ou na verdade chances, eu tenho chances de cometer um erro nessa tomada de decisão. E seria o erro mais grave de se cometer numa tomada de decisão de um teste de hipótese. E qual seria esse erro mais grave de se cometer na tomada de decisão de um teste de hipótese com base nesses critérios quanto à rejeição ou não de H0? Eu tenho aí a chance de cometer o que é chamado no teste de hipótese de erro tipo 1. Erro tipo 1. Tá, mas o que é esse erro tipo 1? Né? Esse erro tipo 1 é rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então eu posso tomar essa decisão errada, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, né? Então, se eu tenho a chance de cometer um erro tipo 1, então o que seria eu ter uma chance de cometer o erro tipo 1? Então eu vou chamar aqui uma coisa que é chamado de o alfa, né? Nível de significância. Alfa, nível de significância. É a máxima probabilidade de se cometer o erro tipo 1. É a máxima probabilidade de cometer o erro tipo 1. Certo? Então você está sempre condicionado a ter uma chance de cometer o erro tipo 1 na tomada de decisão do teste de hipótese, na situação de rejeitar ou não rejeitar H0. Né? Lembre-se que quando a gente toma decisões, isso na vida, né? Na ciência, na nossa administração familiar, então todo tempo nós estamos tomando decisões e a gente nunca tem a condição de tomar uma decisão com 100% de certeza. Você sempre tem as chances de cometer o erro numa decisão. Então o que você pode fazer é minimizar as chances de cometer um erro numa tomada de decisão. E em estatística, no teste de hipótese, considerando a inferência estatística, o erro mais grave numa tomada de decisão de um teste de hipótese é o chamado erro tipo 1, que é o de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Nesse sentido surge, né, esse nível de significância alfa, né? Vou colocar aqui entre parênteses. Isso aqui é chamado nível de significância. Vou colocar aqui em parêntese. É a máxima probabilidade de se cometer o erro tipo 1. É a máxima probabilidade
aceitável, vamos colocar assim, aceitável, de se cometer o erro tipo 1. E qual é essa máxima probabilidade? 5%. 5% é a maior probabilidade que você pode cometer, então por isso que nós colocamos aqui na nossa tomada de decisão 5%. Bom, se ela é a máxima, eu tenho valores inferiores a essa máxima probabilidade de cometer o erro tipo 1? Tenho 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Poderia ser 6%? Poderia. Só que aí você diminui o rigor da sua tomada de decisão. Você está querendo dizer então que se você fosse cometer um erro tipo 1, você teria, a condição de ter 6% de erro nessa tomada. Não, aí você já começa a ficar menos rigoroso nessa tomada de decisão. Então você está aumentando as chances de cometer um erro nessa decisão, que é cometer o erro tipo 1. Então não, então deixa o máximo 5%. Então, quais são os valores que esse alfa pode assumir? Então, esse alfa pode assumir valores como 0,01, 2 ponto e vírgula, 0,02 ponto e vírgula, 0,03 ponto e vírgula, 0,04 ponto e vírgula e até no máximo 0,05, Quando se fala 0,01 é um nível de significância de 1%. Quando se fala 0,02 é o nível de significância de 2%. Quando se fala 0,03 é o nível de significância de 3%. E assim por diante, 4% e 5%, que seria a máxima probabilidade de cometer o erro tipo 1. Então é uma margem, É uma margem de aceitabilidade para você tomar uma decisão errada, no máximo 5%. E aí você tem as pesquisas na área das ciências sociais, como muitas das pesquisas não envolvem risco de vida, então você folga um pouco, até 5% essa probabilidade de cometer o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Agora, quando você vai para pesquisas voltadas para a área da saúde, da medicina, da indústria farmacêutica, esse teu nível de significância tem que ser o quanto menor possível. E aí os pesquisadores dessas áreas, usam nível de significância de 1% para atestar, a rejeição de uma hipótese com uma probabilidade, bem rigorosa, 1%. Então, ou seja, ele está assumindo que a probabilidade de se cometer o erro tipo 1 seja no máximo de 1%, ok? No máximo de 1% essa probabilidade de cometer esse erro tipo 1. Então, isso só se faz em pesquisas na área da medicina e da saúde. Nas áreas das ciências sociais, você folga um pouco, até 5%, porque não envolve o risco de vida. Então, pronto, com base nisso, agora você tem toda a base para poder tomar uma decisão no teste de hipótese. Então, nessa situação aqui, eu vou para o R e vou aqui rodar o teste de Shapiro-Wilk, que é o teste estatístico de normalidade dos dados. Então, rodei aqui 805 e aí veio aqui o p-valor. A probabilidade associada a H0 é de 0,214, ou seja, 21,4%. Nesse sentido, é o que está escrito bem aqui, Em relação às alturas dos entrevistados, temos que o p-valor 0,2114 é maior do que o nível de significância alfa, 0,05. Portanto, não rejeita-se H0, Não rejeita-se H0 porque ele estaria com uma probabilidade de tomar uma decisão errada, que é o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, de mais de 21%. Então, ou seja, é melhor não tomar essa decisão. Se a gente tem uma probabilidade muito alta de cometer o erro tipo 1, Então,
é melhor não rejeitar H0. Nesse sentido, conclui-se que, se eu não rejeitei H0, então eu estou concluindo que as alturas dos entrevistados seguem uma distribuição normal, a um nível de significância de 5%. Ou seja, a distribuição empírica dos dados de altura desses 30 entrevistados se aproximam significativamente de uma distribuição normal ou gaussiana teórica. Então, ótimo. Então, foi atestada a normalidade dos dados de altura nesse banco de dados. E agora isso nos dá condições de prosseguir ao teste de hipótese para uma amostra, ok? Então, é essa situação. Então, legal. Atestou a normalidade, agora a gente vai fazer o teste T de estudante para uma amostra. E agora vem a situação. Como assim fazer o teste T de estudante para uma amostra? Então, pode surgir a seguinte situação, onde o pesquisador quer fazer um estudo sobre a altura média da população, né? Então vamos supor que aí, vamos considerar a população de Tomé Açu. E aí esse pesquisador, ele tem desconfiança de que a altura média da população tomé-açuense seja de 167 centímetros, ou 1,67 metros. Então ele desconfia que seja essa altura, 167 centímetros. Então ele coloca como hipótese inicial de que a média de altura da população tomé-açuense é igual a 167 centímetros. Bom, se ele tem uma hipótese inicial, ele tem que considerar uma hipótese contrária, uma hipótese contraditória àquilo que ele desconfia. Então, a hipótese contraditória àquilo que ele desconfia é de que a média de altura da população tomé-açuense é diferente de 167. E aí nós estamos falando do teste bilateral, né? O teste bilateral. Então, quando se fala teste bilateral, ele não está considerando nesse primeiro momento a saber se a altura de fato é maior do que 167 ou menor. Não, ele só quer saber se é igual ou se ela é diferente. Ou seja, se ele rejeita ou não a hipótese da desconfiança inicial dele de que a média de altura seja de 167 centímetros. Então é isso que ele vai testar, né? Então, o que acontece? Então, formulou-se as hipóteses. Então, H0, a média de altura da população é igual a 167. E H1, a média de altura da população é diferente de 167. Agora, detalhe. Por que quando o pesquisador tem uma desconfiança em relação ao parâmetro da população, e nesse caso aqui o parâmetro da população é a média, então, o que o pesquisador gostaria de fazer para ele ter, aí sim ele teria 100% de certeza daquilo que ele avaliou com relação ao parâmetro da população, é fazendo um censo. E quando se trabalha com censo, ele está trabalhando com toda a população. Isso seria o ideal que todo pesquisador gostaria de fazer, ter condições de orçamento, de tempo, de equipe envolvida no trabalho, de material. Então, rapidez na análise para entregar os resultados. Só que a realidade não é essa. Você muitas das vezes não dispõe de muito recurso econômico, financeiro, material, pessoas envolvidas. Então, o que o pesquisador geralmente faz? Ele faz uso da amostra, né? Ele calcula o tamanho da amostra e depois, utilizando um bom procedimento de amostragem, e não confunda o cálculo do tamanho da amostra com o procedimento de amostragem, mas utilizando esses dois processos, ele vai chegar a um parâmetro, na verdade a uma estimativa
do parâmetro da população, né? E se aqui ele está falando de média de altura da população, seria o parâmetro, então o que eu tenho na amostra é a estimativa. Então, o bom estimador da média populacional é a média amostral. Então, ele vai com base numa amostra e vai calcular a altura média da população tomeaçuense com base na amostra. Nesse sentido, ele vai ter o que nós chamamos de média amostral. Ok? Média amostral, que muitos conhecem, né? Na maioria dos livros, praticamente quase todas, né? Se usa X barra, né? Então isso aí é a média amostral. Por que média amostral? Porque é uma média calculada com base na amostra. E a média amostral é um estimador não viesado, né? É um estimador não tendencioso, com variância uniformemente mínima. Então ele é um ótimo estimador para a média populacional. A média amostral é um bom estimador para a média populacional. Então é isso que o pesquisador faz. Ele não perde tempo trabalhando com toda a população, ele vai com base numa média amostral, certo? E aí, vamos supor que, por exemplo, no cálculo dessa média amostral, ele chegou a um valor, por exemplo, de 164, com base na média amostral, né? Ele não vai nem ser, não vai perder tempo, não vai ficar dando murro em ponta de faca, né, de querer trabalhar com toda a população. Não, tem a amostra, onde você calcula o tamanho da amostra com um determinado nível de significância, com um nível de confiança, né? Então você tem aí a condição de calcular uma boa estimativa da verdadeira média da população, que é a média amostral. Então suponha que você foi lá, juntou uma amostra, por exemplo, 50, 100, quantas pessoas você foi lá, coletou, anotou a altura de cada um deles e calculou uma média amostral de altura da população tomeaçuense. E nessa amostra, a média amostral foi de 164. E aí você compara agora, matematicamente, uma média amostral 164 em relação à desconfiança do pesquisador que a média populacional seja 167, a pergunta é: há diferença significativa? Porque uma coisa é ter diferença matemática, a gente já percebe que há. 164 como média amostral de altura são 3 centímetros a menos do que a desconfiança do pesquisador. Então, qual seria a situação aí? Com base no teste de hipótese, ele quer saber se essa diferença de 164 em relação a 167 além de uma diferença matemática, é uma diferença estatística. E toda diferença estatística significa uma diferença significativa. Então, leve isso para a sua vida. Nem toda diferença matemática é uma diferença significativa, ok? O que faz diferença é a diferença estatística, que é atestada por meio do teste de hipótese. Então, é isso que eu quero saber. Se essa diferença amostral, da média amostral em relação à média populacional, que o pesquisador desconfia ser a média de altura da população de Tomiaçu, será que essa diferença amostral é meramente matemática, ou se ela, além de ser meramente matemática, é também estatística? Porque se ela for somente matemática, então eu posso concluir que a média de altura da população realmente, de fato, é 167 metros de altura. No entanto, se essa diferença for matemática e estatística, então isso me leva a rejeitar a hipótese H0, concluindo que a média de altura da população é diferente de 167. É isso que o teste de hipótese faz.
nesse caso aqui para uma amostra. Então vamos ao cálculo, né? Então vamos lá. Então, como o p-valor é 0,4883, então vamos lá agora. Então ele vem aqui, ó, vamos rodar o teste de altura, teste T, nos dados, e eu selecionei a variável altura, né? Por esse comando, dados, que é o objeto que recebe o banco de dados, e a variável altura. Então eu tenho uma média populacional que o pesquisador supõe ser a verdadeira média da população, e eu vou testar para saber se de fato eu rejeito ou não a hipótese H0. Então rodou, Ctrl Enter, e ele gera aqui embaixo p-valor 0,4883. Então vamos lá, 0,4883 é muito maior do que alfa 0,05, né? Sempre lembrando daqueles critérios de decisão, né, que nós mostramos aqui inicialmente. Isso aqui é default, padrão. Se p-valor é menor ou igual a alfa, nossa decisão é rejeitar H0 com segurança. No entanto, se p-valor é maior do que alfa, é melhor não rejeitar H0, porque a sua probabilidade de cometer o erro tipo 1 está acima do máximo permitido de 5%. Então não rejeite H0, porque é o erro gravíssimo no teste de hipótese, é você cometer o erro tipo 1. Então, nessa situação, não rejeita-se H0, concluindo-se que a média da altura da população é igual a 167 centímetros. Então, o pesquisador estava correto na sua desconfiança de que a altura média da população de Tomé Açu é realmente 167 centímetros, certo? E que essa diferença de 164 para 167, ela é meramente matemática. Ela não chega a ser uma diferença matemática e estatística, porque o teste de hipótese não rejeitou H0, ou seja, a média de altura da população é de fato 167. Então, por trás do cálculo emitido pelo software, o resultado emitido pelo software, nós chegamos à conclusão de que a diferença entre a média amostral e a média populacional é meramente matemática, mas não estatística. Então, seguindo-se a análise, ao concluir que a média de altura da população é igual a 167, ao nível de significância de 5%. Ou seja, ele estaria errado em rejeitar H0 no máximo em 5% de chance de cometer o erro. Como a chance aqui seria maior do que 0,05, porque o p-valor foi 0,4883, então é melhor não rejeitar. Seja conservador. E aí eu posso escrever mais, olha, portanto a diferença da média amostral 168,43 em relação à média populacional é 167 centímetros. É apenas matemática, mas não estatística, né? Aqui a gente falou 164, foi apenas como exemplo no início do cálculo, né? Mas na verdade, olha, note que no software RStudio ele já deu a média amostral, ó. Ele criou aqui o resultado do p-valor, ele informa que a hipótese alternativa, né, a H1, é de que a verdadeira média não é igual a 167, ou seja, mas ele na verdade não rejeitou a hipótese inicial. Então é o contrário dessa hipótese alternativa aqui emitida pelo software RStudio. Então, com 95% de confiança, que é o complementar do nível de significância, então ele construiu até um intervalo para a média de 164 a 172. E a média amostral calculada está dentro desse intervalo. Então, além de fazer o cálculo do p-valor, ele também dá um intervalo de confiança dessa média amostral
se situar no intervalo que vai de 164 a 172. Ora, isso inclui, né, aquela desconfiança do pesquisador, pois 167 está dentro desse intervalo. Então é por isso que... E a média amostral não se afastou também dentro desse intervalo aqui. Ela está dentro do intervalo. Então, com 95% de confiança, essa média amostral, ela está dentro do intervalo que vai de 164 a 172. Perfeito? Ora, a desconfiança do pesquisador de que a média populacional de altura da população de Tomé-Açu é 167 centímetros está dentro do intervalo. Então, ou seja, por mais que a média amostral tenha sido 168,43, ela não está muito afastada do valor 167. Então é por isso que de fato a gente vê aqui em números que a diferença ela é apenas matemática, mas não estatística. Então o pesquisador estaria correto na sua desconfiança de que a média populacional de altura dos tomé-açuenses seja de 167 centímetros, ok? Isso aqui tudo é só um contexto hipotético, tá? Para a questão didática. Então a gente fecha essa primeira análise concluindo que a média populacional de altura de fato é 167 centímetros, ok? Então vamos mais à frente agora. Agora, prosseguindo na nossa análise, vamos na verdade imaginar agora, supondo essa mesma contextualização, né, hipotética. Então vamos supor que eu quero testar se a média da altura da população é igual a 163. Então agora vamos supor uma outra situação em que a desconfiança do pesquisador seria 163 centímetros, a verdadeira média da população. Então a hipótese inicial, H0, é de que a média de altura da população é igual a 163 centímetros. Hipótese alternativa nega a hipótese inicial. Então a média de altura da população é diferente de 163 centímetros. E aí a gente vai rodar esse resultado lá no R. Então bem aqui onde o nosso teste seria para anteriormente 167, agora a gente quer testar 163 centímetros. Então eu vou rodar na linha 811 o teste T, e agora o meu p-valor é de 0,01257. Então aí vem a minha decisão, olha, como o p-valor é igual a 0,01257, ou seja, isso daí é praticamente 1,3%, né? É menor do que alfa, igual a 0,05, ou seja, 5%. Então, se o p-valor é menor do que alfa, então rejeita-se H0 com segurança. Porque a probabilidade de eu cometer o erro tipo 1, tomar uma decisão errada, ou seja, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, é uma probabilidade menor do que a máxima permitida, de 5%. Então aqui eu posso rejeitar com segurança a hipótese inicial. Ora, eu estou rejeitando a hipótese inicial de que a média de altura da população é 163 centímetros. Então, concluindo-se que a média de altura da população é diferente. Se eu rejeitei H0, então eu vou tomar a alternativa como verdadeira. Então a média da altura da população é diferente de 163 centímetros, ao nível de significância de 5%. Né? Então o que significa eu dizer ao nível de significância de 5%? Significa dizer que a minha rejeição da hipótese H0 pode ser feita com segurança, porque se eu tiver errado nessa decisão,
que é o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, é de apenas 1,257%, ou seja, é uma probabilidade de errar em menos do que a máxima permitida de 5%. Então eu posso rejeitar com segurança. E aí vem a minha observação, né, com base nessa conclusão. Portanto, a diferença da média amostral, que é a que foi emitida no software, 168,43, em relação à média populacional 163, é matemática e estatística. Portanto, é uma diferença significativa. Então, a média de 168,43, que é amostral, ela se distancia significativamente da média populacional, que é a suposição ou a desconfiança do pesquisador de que a altura média da população seja de 163 centímetros. Então, essa diferença não é apenas matemática, mas é estatística também. Ou seja, é uma diferença significativa. Então, essa é a nossa conclusão para o teste T de estudante de uma amostra, considerando a desconfiança de uma altura de 163 centímetros, ok? Agora, também a gente tem que levar em consideração a situação onde o pesquisador tem a desconfiança de que uma média populacional seja superior a um valor. E aí nós entramos agora no exemplo do teste unilateral à direita. O teste unilateral à direita considera a desconfiança do pesquisador de que ele tem um valor superior àquele parâmetro que ele estabelece como desconfiança, né? Então, vamos supor agora que o pesquisador desconfia que a média de altura da população é superior a 167 centímetros, ok? Bom, então nesse caso aqui, tá só corrigindo aqui, então nesse sentido, se a minha hipótese inicial, e aí muito cuidado pessoal, que muita gente falha nisso aqui, é importante destacar que se ele tiver uma desconfiança de que no teste T de estudante, para testar se a média da população é superior, então a hipótese inicial dele poderia ser de igualdade ou poderia trabalhar no complementar, né? Então a hipótese inicial dele é de que ela seja igual ou inferior, certo? Que a população que a média de altura da população é inferior, ok? E aí detalhe, se ele quer testar uma desconfiança de que a média da altura seja superior, então essa suposição dele tem que ir como alternativa, tá? Então isso é default, é padrão. Então a desconfiança dele sendo superior, então isso daqui ele tem que jogar na alternativa. Então a média de altura da população é superior, tá? E é bem lógico, porque se ele desconfia que a população tem uma média de altura, e aí se fala média populacional, se ele desconfia que essa média populacional é superior a 167 centímetros, então ele teria que rejeitar com segurança a hipótese H0. Ora, mas se ele tem que rejeitar para confirmar a desconfiança dele, então ele tem que rejeitar a hipótese de que a média de altura da população é inferior a 167 e joga aquela desconfiança dele para a alternativa. Então, ou seja, de que a média de altura da população é superior ou igual a 167, tá? Então vamos testar. Aí você vai para o RStudio. Quando você vai para o RStudio, você não vai testar mais considerando o teste
bilateral. Aí você vai para os testes unicaudal, né? Os testes unicaudais, que são à direita ou à esquerda. E aí que você vai ter, ó, na linha 817, teste T para a altura, considerando uma média superior, né? Então, se é superior, é com base na alternativa. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, no comando do R, dentro desse comando do teste T, alternativa igual a greater, que significa maior. Mas essa desigualdade, que no caso aí é de maior, ela vem para a hipótese alternativa. E cuidado, é o que ele está colocando bem aqui, alternativa. Então agora a gente quer testar se essa média é maior do que 167, ok? Então cuidado. Então quando você vai para o R, nesse comando t.teste, ele vai comparar a desigualdade considerando a alternativa, o que? De que ela é maior, né? Então é aqui que vem, ó, H1 alternativa. A média de altura da população é superior ou igual a 167. Então isso é a aplicação do teste unilateral à direita. Unilateral à direita. Então, se é unilateral à direita, então esse sinal de maior que está aqui escrito entre essas duas aspas duplas é a alternativa. Então, por isso que vem para cá, ok? No teste unilateral à direita. Então, vamos lá. Então, agora feita a elaboração das hipóteses, então eu vou aplicar o teste T unilateral à direita. Quero testar realmente se a média populacional é superior a 167. Então, rodando, eu tenho que o meu p-valor é 0,2442. Então, 0,2442. Então, como o p-valor é igual a 0,2442, bem aqui gerado, ó, é maior do que o alfa, 0,05, então não rejeita-se H0, concluindo-se que a média de altura da população é inferior a 167, ok? É inferior a 167 ao nível de significância de 5%, tá? Então, nesse sentido aqui, olha, quando você tem uma média amostral de 168,43, isso não te dá indício de que realmente a desconfiança do pesquisador esteja correta, né? E qual é a desconfiança dele? É de que a média de altura da população é superior a 167 centímetros. E cuidado, essa desconfiança dele tem que ser jogada na hipótese alternativa. Porque se ele quer comprovar essa desconfiança, ele teria que rejeitar a hipótese de que ela seja inferior ou até mesmo igual. Ok? Então, nesse sentido aqui, ó, ele não está rejeitando H0. Então, essa diferença amostral, da média amostral de altura, portanto, a diferença da média amostral 168 em relação à média populacional 167 é meramente matemática. Então não é uma diferença significativa a ponto de eu dizer que a média populacional de altura da população de Tomé Açu é superior a 167, ou seja, ele não descartou a hipótese H0 de que ela seja inferior, ok? Então cuidado nessa situação.
Se a desconfiança do pesquisador é de que uma média populacional seja superior a um ponto, então essa desconfiança tem que ir para a alternativa, para a hipótese alternativa, e considera sempre a hipótese inicial contrária da hipótese alternativa, né? Nessa relação inversa entre H0 e H1, ok? Então, repetindo com bastante calma, se ele quer testar se a média de altura da população é superior a 167, essa desconfiança do pesquisador no teste unicaudal à direita vai para a hipótese alternativa, e a hipótese inicial é a contrária, de que seja inferior. De fato, quando nós calculamos aqui a média amostral desses mesmos dados referentes às alturas desse banco de dados, percebe-se que 168,43, embora esteja matematicamente acima de 167, mas é uma diferença meramente matemática, não é uma diferença estatística, não houve um distanciamento considerável daquela suposição que para confirmar a suspeita do pesquisador. Então, se essa diferença é meramente matemática, ele não tem indício para afirmar que a média populacional seja superior a 167. Portanto, se ele não rejeita H0, então a conclusão é de que a média de altura da população é inferior, ou no máximo igual a 167 centímetros, ok? Então, ele está errado nessa desconfiança. Então, isso aí é a ideia do teste unilateral à direita, ok? Então, é isso que nós estamos testando. Então, ou seja, ainda com relação a esse teste unilateral à direita, né? Então, vamos só tentar visualizar graficamente. Então, imagine aqui, pessoal, que você teria aqui uma distribuição normal, né? Já que nós atestamos a normalidade dos dados de altura. Isso foi a primeira suposição para que pudesse dar continuidade à utilização ou aplicação do teste T de Student. Então, se a gente observar aqui uma distribuição normal, né, ela teria mais ou menos essa característica aqui. Vou ver se eu consigo fazer aqui, pegar o lápis. Uma distribuição normal, mais ou menos, tá, pessoal? Opa. Certo? Aonde eu teria aqui a minha média, certo? Então, e como eu estou querendo testar a desconfiança de que a minha média seja superior a 167, então esse meu teste ele é unilateral à direita, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Então, se a minha desconfiança é de que a minha média populacional seja igual a 167, certo? Então, a média seria aqui o centro da distribuição, 167 de altura. Mas a suposição dele é que essa média seja maior do que 167. Então, isso aqui eu teria um limite, né? Então, isso aqui seria a minha área de rejeição. Essa é a minha área de rejeição nesse ponto aqui. Então, se eu quero fazer esse teste, então eu quero saber bem aqui, ó, essa média populacional
ela é maior do que 167. Ok? Então, o quanto afastado essa média amostral a ponto de eu concluir que ela está numa área de rejeição. Então, para ela estar numa área de rejeição, esse p-valor teria que ser o quanto menor possível. Quanto mais o p-valor é pequeno, mais essa área vai se aproximando da ponta aqui da cauda inferior à direita. Por isso que é o teste unilateral à direita. Então esse p-valor seria muito pequeno para que eu rejeitasse a hipótese inicial. Ora, mas a nossa hipótese inicial é o quê? É de que a média da altura da população é inferior a 167. Então, ou seja, eu teria um limite de variação amostral da média populacional de tal forma que eu poderia dizer, não, essa média não é maior, mas ela é menor ou igual a 167. E o contrário da hipótese H0, que é a hipótese alternativa, é de que a média de altura da população é superior ou igual a 167. Então eu deveria ter uma média suficientemente grande a ponto dela extrapolar esse limite bem aqui, nesse ponto. Agora, ela só extrapola esse limite de aceitação a ponto de eu concluir que realmente a minha média é maior que 167, quando esse p-valor vai sendo de 5% a menos de 5%. Quanto mais eu me afastar, menor vai sendo essas áreas aqui, ok? Quanto mais a minha média é maior do que 167, ou seja, ela vai se distanciando de uma média aqui, ó, 167, menor vai sendo o p-valor, ó, que são essas áreas. Então, olha, se aqui eu tinha 5% antes, quando eu pego desse ponto para lá, para mais infinito, o p-valor vai diminuindo. Então, quanto mais eu me afasto da minha média, então menor vai sendo o p-valor. Só que foi o contrário. O p-valor deu quanto? O p-valor deu, olha, 0,2442. Então ele caiu para cá, ó. Mais ou menos para cá, né? Aliás, bem mais afastado, 0,20, né? Então, olha, caiu o p-valor de tal forma que se o p-valor foi 0,20, né? 442, mais ou menos por aqui, quase a metade. Então, se esse p-valor caiu, ele é maior que zero, então ele vai produzir uma área maior. Ele vai produzir uma área maior, que vai ser o limite dessa diferença que é a média amostral em relação a 167. Ou seja, não é uma diferença tão grande. Ela é matemática, mas não é uma diferença estatística. Porque se fosse uma diferença estatística, o p-valor seria tão pequeno que ele cairia dentro dessa área de rejeição. Então, por isso que na verdade não se rejeitou H0, apesar de uma média amostral ter nos fornecido uma média de 168,43, isso não me dá indício para concluir que a minha média populacional é maior do que 167, ok? Tá, mas não foi 168 a média amostral? Foi, mas é uma diferença matemática e não estatística. Então ela teria que ser muito maior, criando condições do p-valor ser muito pequeno, a ponto de eu rejeitar a hipótese H0, né? E aí concluir que realmente a minha hipótese é de que a média amostral confirma que a média populacional é maior do que 167, ok? É isso aí. Então vamos lá, nossa conclusão é o quê? Como o p-valor é igual a 0,2442, repito, no teste unilateral à direita, ó, p-valor 0,2442,
então isso não me dá indício para rejeitar H0, né? Então, portanto, a hipótese H0, lembrando aqui, é de que a média da população em termos de altura é inferior a 167. Então, ou seja, contradiz a desconfiança dele de que a média seria superior a 167. Então, vamos lá. Então, não rejeita-se H0, concluindo-se que a média de altura da população é inferior a 167, ao nível de significância de 5%. Portanto, a diferença da média amostral, 168,43 centímetros, em relação à média populacional, é meramente matemática, ok? É meramente matemática. Essa é a conclusão. Agora, e se nós quisermos testar a hipótese de que a média de altura da população é inferior a 164? Olha só. Vamos testar a hipótese de que a média de altura da população é inferior a 164. Então, agora a desconfiança dele é de que ela seja inferior. Então, esse comando, a média seja inferior, vai como a hipótese alternativa. Então, a média de altura da população é inferior a 164 centímetros. Se a desconfiança do pesquisador no teste unilateral à esquerda, agora é o teste unilateral à esquerda, porque ele desconfia de que seja inferior. Então, a hipótese inicial é de que a média de altura da população é superior. Ok? A 164. Então, muito cuidado aqui, ok? Se a desconfiança do pesquisador agora é de que uma média populacional seja inferior, essa desconfiança dele vai para a hipótese alternativa, porque ele teria que rejeitar H0 para confirmar a sua desconfiança. E o contrário da desconfiança dele fica na hipótese inicial. A média de altura da população é superior, ok? Pelo complementar. Então vamos calcular agora. E aí, quando você vai para o RStudio, na linha 818, o comando aqui do teste T para uma amostra é de que essa média seja, né, inferior. Então a alternativa nesse caso, como nós escrevemos, é de que ela seja inferior. Então aqui está o comando less. Less quer dizer menor, né? Então justamente para ficar como alternativa, que é na verdade a hipótese que confirmaria a desconfiança do pesquisador, se ele desconfia de que a média populacional seja seja menor, na verdade menor do que um valor, nesse caso aqui 164, ok? Então vamos testar se realmente ele está certo nessa desconfiança. Então, mais uma vez, né, hipótese H0 é de que ela seja superior, e a hipótese alternativa, que é a desconfiança do pesquisador, é de que a média da população seja inferior a 164. Ok, então vamos lá. Então vamos rodar agora esse comando aqui, 818. Então a média amostral continua sendo a mesma, né, 168,43, porque é em cima do banco de dados. Então é a mesma amostra. Então produziu média 168,43. E aí? Isso dá indício para ele saber se é realmente a média inferior. Então vamos lá. Vamos lá. Se então p-valor 0,9809. Então como p-valor é 0,9809 e isso é muito maior do que alfa, 5%, então
não rejeita-se, né? Não rejeita-se H0, concluindo-se que a média de altura da população é superior a 164, ao nível de significância de 5%. Ok? É superior e não inferior. Tá? Portanto, a diferença da média amostral 168 em relação à média populacional 163. Então, nesse sentido aqui eu não posso nem falar isso aqui, né? Então aqui, ó, 168,43. Portanto, a diferença da média amostral 168 em relação à média populacional 164 é matemática estatística e aparentemente superior, né, a 164 centímetros. Tá? Essa é a conclusão que nós temos aqui com base no teste de hipótese, ok? Como p-valor igual a 0,9809 maior do que alfa, 5%, não rejeita-se H0, concluindo-se que a média de altura da população é superior a 164, ao nível de significância de 5%, e não como ele desconfiava, se ela é inferior. Portanto, a diferença da média amostral 168,43 em relação à média populacional 164 é matemática e estatística e aparentemente superior a 164. Essa é a conclusão. Como é que isso aqui nós poderíamos ver num gráfico? Então, vamos apagar o que nós tínhamos feito anteriormente, porque esse daqui seria o teste unilateral à direita. Agora nós estamos diante do teste unilateral à esquerda. Como é que a gente pode visualizar isso graficamente? Então, tem aqui, ó, uma distribuição normal. Vou tentar aqui mais ou menos fazer uma distribuição normal. E agora a nossa desconfiança está aqui, ó, unilateral à esquerda. E os 5% caem tudo do lado esquerdo aqui, tá? Os 5%, já que é unilateral à esquerda. Lembre-se que no teste bilateral, que é para testar se é igual contra uma hipótese alternativa de diferença, esse nível de significância é dividido metade para um lado e metade para o outro. Nos testes unilaterais, à esquerda e à direita, o nível de significância fica concentrado só naquela parte da cauda onde você quer testar. Então vamos lá. Então, em todo caso, eu teria uma média aqui. Então, quem seria essa média? A média seria o valor que nós queremos testar, de 164 centímetros. Então seria um valor μ lembrando que μ é média populacional, seria igual a 164. Tá? Então, mas será que então a minha média amostral me dá indícios de que esse μ seja menor que 164? Então, essa hipótese está sendo testada nesse ponto aqui da cauda inferior à esquerda. Então, nesse ponto aqui, à medida que o p-valor vai se tornando pequeno, quanto mais o p-valor vai se tornando pequeno, essa área ela vai diminuindo. Lembrando que bem aqui, nessa primeira marcação, eu teria um alfa de 5%. Então, o p-valor ele vai diminuindo à medida que essa minha média vai ficando menor do que 164, ok? 164, bem aqui, ó. Então, p-valor
sendo menor do que 5%, vai me dando indício que essa média vai sendo cada vez mais inferior a 164. Só que não, né? Só que o p-valor calculado foi de 0,9809. Muito grande o p-valor, né? O p-valor está muito grande, praticamente, ó, vem para cá. O p-valor praticamente vem para cá, 0,98, ó, muito grande. Então, produzindo, ó, um p-valor muito grande, então ele vai, na verdade, em oposição àquela hipótese de que a média seria menor que 164. Pelo contrário, é muito maior. Então, ou seja, não vou rejeitar H0. E H0, a hipótese é de que a média de altura da população é superior, né? Lembrando que aquela desconfiança do pesquisador tem que ir para a hipótese alternativa. E como ele não rejeitou a hipótese inicial, então a desconfiança de que seria menor que 164 está errada. Então, como o p-valor é maior que 5%, 0,9809, que foi o que gerou aqui no R, então não rejeita-se H0, concluindo-se que a média de altura da população é superior a 164 e não inferior ao nível de significância de 5%. Portanto, a diferença da média amostral 168,43 em relação à média populacional 164 é matemática, estatística e aparentemente superior, né? Muito superior a 164. Tá? Então realmente está bem afastada a média amostral daquela desconfiança do pesquisador. Então essa é a nossa conclusão, que a desconfiança de que a média de altura da população é inferior é errada. Não é inferior, na verdade ela é superior, ok? Então fecha-se aqui a aplicação do teste T para uma amostra, teste T de Student para uma amostra.